Muitos de vocês me ouvirão falar sobre 2019 dentro da crônica de Porto Alegre by Night. E para não ficar picotando conteúdo, eu resolvi fazer um vídeo explicando o que de fato aconteceu. Com isso, sejam bem-vindos ao incêndio, sejam bem-vindos a 2019. 2019 foi um ano de perdas e tristezas, de descasos e desrespeitos, de quebra de máscaras e traições. Um ano em que a Segunda Inquisição deu fim às suas atividades e condecorou a cidade com o fogo devorador de almas. Mas não se engane, Porto Alegre nunca foi visada como alvo principal. Pelo contrário, era uma cidade modelo para o Brasil, oculta do radar da Inquisição e muito bem administrada. Pelo menos era isso que nós achávamos, pois Bruno Dávila, Alcides Rodrigues e Gabriel Mesaslo nos traíram. Eles venderam a anarquia para a Inquisição e um grupo condecorado pelo nome de Sigma. Eles os venderam na esperança de ganhar poder, mas assim como aconteceu em outros países, a Inquisição voltou-se contra Camarilla. Mas vamos do início. A história talvez não seja essa. A história segue Lazoriel Gamatashi, um gangrel expulso de sua família, Chiara Signorini, uma tremer que abandonou seus amores para viver a própria vida, Lucas Tesas, um gangrel cria de Lazoriel que viu seu amor morrer, e Jonas, o Nosferatu que ficou para trás. Estes kindreds eram naturais da cidade de São Paulo e foram para Porto Alegre após Lazoriel descobrir o paradeiro de seu filho, o único sobrevivente. O que eles não sabiam é que foram perseguidos pelos Sigmas até a cidade do sul pelo fato de Jonas ter se alimentado e não escondido a sua presença. Eles fizeram seus nomes nos círculos altos da Camarilla de Porto Alegre, afirmaram acordos com o então príncipe Alcides Rodrigues, que comandava a cidade com as suas mãos leves e raciocínio impecável. A cidade passava por uma era de ouro, onde os kindreds da Camarilla mantinham o seu padrão de vida alto. A anarquia e o sabá não tinham influência, apesar de ainda possuírem algumas células, e a Segunda Inquisição não marcava presença no território. Mentiras. Mentiras contadas para todos aqueles que vivem por aí. Alcides era corrupto. Ele se aliou a Gabriel, o Primogen Bruhá, e vendeu para a Inquisição a presença dos anarquistas em troca da segurança da Camarilla. Príncipe e Segunda Inquisição. Um acordo silente que matava vampiros de menor importância aos olhos dos demais. Uma aliança que culminou na morte de diversos membros importantes para a manutenção da cidade. E talvez seja por isso que diversos locais queimavam de uma hora para outra nos últimos anos. Uma ideia estúpida foi o que aconteceu. Um Elysium a céu aberto, uma festa de vampiros no cemitério da Santa Casa que contou com a presença da Segunda Inquisição. Sim, nossos colegas de São Paulo foram seguidos e no momento do ataque estavam sendo comidos vivos pelo fogo em um prédio próximo, dançando com as granadas que eram arremessadas pelas janelas, deixando amigos para trás, tudo enquanto outros morriam no perímetro fechado. Mas é claro que todos de São Paulo sobreviveram, afinal, a besta da fortitude Lazoriel, a bruxa do ar Chiara e o metamorfo Lucas deixaram para trás o corpo do Nosferatu Jonas, a fim de contentarem os humanos com um kindred que já estava fadado à morte pela popular quebra de máscara. O Elysium aconteceu e com eles as mortes de diversos kindreds que comandavam ou faziam parte da Camarilla. Porto Alegre nunca mais foi a mesma. Os mais velhos abandonaram seus cargos e se esconderam em um lugar inóspito, onde poderiam viver sem medo de morrer. A cidade fora deixada para que as crianças tomassem conta do legado. Kindreds com menos de 60 anos aceitaram cargos de Primogen que vieram a falecer. Mas não pense que não teve consequências. A cidade, queimando um vitae em quantidade, chamou a atenção dos justicares que já olhavam para as desordens da cidade de São Paulo. Mas nem mesmo a presença ilustre de um justicar poderia ter mudado o que aconteceu.
já que a nossa tríade do caos, Bruno Dávila, Alcides Rodrigues e Gabriel Meslaslo, encontrariam a morte final apenas 2 anos depois, apenas após a Inquisição destruir mais dos nossos irmãos. Após Brohá e Gangrel saírem da Camarilla, após toda a cidade se fragmentar e desestabilizar. 2021 não foi fácil, e 2022 foi ainda pior. Quem sabe o que pode acontecer quando a próxima quebra de máscara acontecer?